E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução a CFD utilizando a ferramenta OpenFOAM. Eu sou Eduardo e vamos começar com o terceiro módulo do nosso curso e agora a gente vai fazer o tutorial Reg Impossele. Bom, o tema deste módulo é realizar o tutorial, né? Isso basicamente vai ser um aprofundamento maior dos conceitos, é, dos parâmetros de entrada do OpenFOAM. A gente vai ver como é que funciona melhor isso. O objetivo principal vai ser reforçar esses conceitos para a configuração de um caso de simulação e a gente também vai fazer uma análise de qualidade e consistência na simulação através de pós-processamentos e ao final a gente vai fazer uma comparação com a solução analítica do caso. O resultado esperado é que você seja capaz de compreender de uma forma mais consistente que os parâmetros que configuram o caso para uma simulação com PayPhone. E compreender também a importância de simular casos de forma iterativa. Ou seja, não basta eu simular um caso somente uma vez e obter aquele resultado. É necessário que a gente faça diversos ajustes na nossa simulação para que ela aumente a sua consistência, aumente sua acurácia e corrija eventuais erros nela. E o intuito é justamente obter melhores resultados. Bom, o tutorial Reg Impossele ele se baseia num experimento de Reg Impossele, que é um caso de escoamento clássico ao longo de um tubo circular, como a gente pode ver nessa imagem aqui. E o objetivo desse estudo de CFD é validar essa modelagem, ou seja, a gente vai realizar uma simulação de CFD e vai utilizar o modelo do Reg Impossele, que possui uma solução analítica, para fazer a comparação, para validar a consistência das simulações, né? E aí a gente vai comparar o resultado numérico obtido através do OpenFOAM com a solução analítica do problema. Bom, algumas hipóteses a considerar quanto a essa modelagem, tá? Porque, primeiro, a gente precisa descrever o nosso problema. Então, o questionamento ele se baseia num escoamento incompressível, fluido newtoniano, escoamento laminar. O caso ele vai ser considerado como bidimensional, não precisa, não há necessidade de considerar um caso axial, tá? Ele vai ser um caso estacionário, tá? Então, o termo transiente vai para o espaço, e a gente vai remover também a gravidade. Nenhum problema quanto a isso, tá? Então, dito essas condições, à direita aqui, a gente consegue ver as equações que vão governar, né, esse nosso domínio, tá? E vai ser a partir dela que o escoamento vai funcionar. Bom, só reforçando aquele nosso workflow, né, o nosso mantra do CFD. A gente vai configurar o caso, a gente vai descrever ele, assim como a gente fez no slide passado. A gente vai gerar a geometria através do block mesh, a gente vai utilizar, vai gerar a malha, né? E aí depois a gente vai selecionar os métodos numéricos apropriados para a discretização, a gente vai fazer a simulação e aí depois a gente vai pós-processar os resultados obtidos, tá? Bom, é, depois que a gente definiu o caso, né? Agora a gente vai definir o solver que a gente vai utilizar para a nossa simulação. É, então, vistas as condições que a gente determinou, o solver mais indicado para essa situação é o chamado de SimpleFOAM, tá? Ele é o SimpleFOAM porque ele utiliza o algoritmo Simple, que é o de acoplamento pressão-velocidade para a resolução do CFD, tá? É, ele é utilizado em casos para escoamentos estacionários. E ele possui também acesso às bibliotecas de modelos de turbulência, caso seja necessário, não vai ser agora, mas só mencionando, e também de fluidos newtonianos generalizados. Tem diversos modelos ali, por exemplo, viscoelásticos, para caso você queira fazer uma simulação mais específica com um fluido diferenciado. Aí, como eu te mencionei, ele utiliza esse método de solução para sistemas de EDP chamado de Simple.
E bom, agora quanto à configuração do caso, ele vai ser muito simples. A gente vai definir as condições internas e das condições de contorno. O tamanho do domínio ele vai ser de 10 metros por 1 metro de altura, como a gente pode ver aqui na imagem. Ele vai ter uma pressão de entrada de 102,856 pascal. A pressão de saída, que é a região que a gente chama de outlet, vai ser de 101,325 pascal, tá? A pressão de entrada, a gente chama essa região também de inlet, tá? É uma região, são nomes muito comuns que a gente declara quando a gente vai definir uma região de entrada, uma região de saída, inlet, outlet. A viscosidade cinemática vai ser utilizada de 0,01 metro quadrado por segundo, tá? Bom, então o caso para para a solução dessa simulação vai ser similar ao que a gente fez no Cavit, tá? Inclusive a gente vai pegar o caso Cavit como base e vai modificar. Eu vou modificar junto com você aqui. Então, basicamente, ele tem o diretório do caso, ele vai precisar de uma pasta zero, para definir que é o instante inicial. É, vai ter os arquivos P e U. Dentro da constant, ele vai ter a turbulence properties, que a gente vai, por mais que não seja um escoamento turbulento, a gente precisa definir ali dentro que o escoamento vai ser laminar. A transport properties, que a gente vai definir a viscosidade cinemática do caso, tá? E dentro da system vai ter os arquivos de controle, de controle, que é o control dict, a FV schemes, de discretização de operadores, a FV solution, para as metodologias de solução do sistema linear, e também a gente vai ver mais uma questão que a gente tem alguns algoritmos de resíduo do método simple, tá? E o block mesh dict, que a gente vai utilizar para gerar a malha do caso, tá? Então, a partir de agora, a gente vai para o terminal para fazer, para começar a configurar o caso. Então, a gente está aqui na área de trabalho. Vamos começar abrindo o terminal Linux, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Para a gente setar o caso Hagen-Poiseuille, vamos tomar como base um caso já do tutorial que vem do OpenFOAM, tá? E aí, então, vamos fazer igual a gente fez na última aula, vamos pegar o tutorial Cavit, e aí a gente vai pegar o tutorial Cavit, vai copiar para um diretório que a gente deseja, no caso eu vou copiar para o meu diretório específico de casos OpenFOAM, tá? E nele a gente vai adaptar esse caso para transformar ele no problema que a gente quer resolver, tá bom? Então, primeiro vamos inicializar o OpenFOAM. Vocês lembram daquele comando que me direciona para a parte de tutorial? É o comando tut, tá? E ele já me leva direto, é muito prático isso. Então, vamos aqui para cd incompressible ecofon cavit. Aí a gente vai pegar justamente o diretório cavit, tá? Então, cp-r cavit. Aí vamos trazer isso para minha pasta. O tio ele serve também para você te direcionar para home, tá? Então, eu vou jogar para esse meu diretório chamado de casos OpenFOAM e vou chamar essa pasta de caso base, tá? Beleza, então vamos agora para o diretório. Beleza, tá aqui as pastas 0 constant system, tá? Bom, agora que a gente definiu o caso, né? Qual seria a segunda coisa a se fazer, né? Gerar a malha, né? A geometria e a malha. Mas nesse caso a gente vai gerar a malha direto, tá?
Então a gente vai utilizar o Block Mesh. Dessa vez a gente vai fazer uma imersão maior no Block Mesh Dict, né, o dicionário do Block Mesh, para a gente adaptar aquele caso do Cavity e transformar ele no caso da seção tubular Hagen-Poiseuille, mas no caso vai ser bidimensional, né? Não vai ter a necessidade de ser um caso axial, né? Então vamos começar abrindo o Block Mesh Dict. Ele vai estar na pasta System, tá? Block Mesh Dict. Beleza. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é alterar esse parâmetro scale. Porque o que esse scale faz? Quando ele lê esse parâmetro 0.1, ele vai pegar todos os valores que eu defini de como vértice, e aí eu vou explicar melhor o que é exatamente isso, e ele vai ser multiplicado por 0.1, mas eu não quero que isso aconteça. Então eu vou colocar esse scale como apenas 1, tá? Para não afetar os meus valores. Agora, quanto a esses vértices aqui, como é que o Block Mesh funciona? Você tenta imaginar como se eu desenhasse duas faces. Para quem utiliza CAD, o comando que ele vai fazer um loft entre diversas superfícies. Ele vai pegando, ele vai desenhando uma face, e aí ele vai desenhando a outra, e aí ele meio que estuda isso até a outra face se torna um sólido, e depois ele discretiza esse domínio em células, tá? Mas inicialmente a gente só vai definir os pontos do vértice. A começar pelo aqui, ó. É só você imaginar o eixo cartesiano. Então, aqui eu estou definindo o ponto 0, 0, 0, tá? Esse é o vértice 0. Eu vou colocar aqui já de uma vez. Isso aqui esse barra barra quer dizer um comentário, tá? E isso vai ajudar a gente depois a definir as faces das condições de contorno. E aí depois ele parte para o ponto 1, 0, 0, né? Aí ele vai para 1, 1, 0 e depois ele volta para 0, 1, 0. Então ele formou um quadrado, ele formou uma face, tá? Eu só vou completar isso aqui com os vértices de uma vez. Eu sugiro que você faça o mesmo para te auxiliar na orientação. A partir do quarto vértice aqui, ele agora está desenhando as faces no eixo com o eixo Z deslocado, né? Por que isso, né? Porque o OpenFOAM ele sempre vai entender como um caso que ele seja tridimensional. Somente quando a gente define a type empty, que a gente está dizendo para o OpenFOAM que essa região não importa, trata-se de fato de um caso bidimensional. Mas a gente, de qualquer forma, precisa definir um parâmetro, uma malha em 3D. Então, a gente só coloca esse terceiro parâmetro, que é z, que é o z, né, como 0.1, que é só para ele fazer uma pequena extrusão ali e não afetar muito a simulação. Então, repare, eles têm os mesmos pontos x e y nesses vértices, somente com o z em 0.1. Tá? Então, feito isso, agora a gente pode gerar o bloco. Tá? Então, o bloco ele sempre vai vir por esse parâmetro aqui, x, que eh, ele vai precisar de 8 pontos, né, 8 vértices, no caso de 0 a 7, para gerar um hexaedro. Né? Gerando o hexaedro, ele agora vai fazer a discretização do domínio. Então, o que ele está me dizendo aqui nesse parâmetro é que ele está discretizando esse domínio em 20 células em X, 20 células em Y e apenas uma em Z. Tá? Então, aí é o que dá o total de 400 células. Esse Simple Grading ele serve como uma espécie de aplicar uma razão de aspecto.
no seguinte sentido. Por exemplo, eu tenho o domínio, né? E aí ele foi dividido em algumas células. A primeira célula e a última célula, eles vão ter uma razão de tamanho, tá? Se eu aplicar um valor 2 aqui em x, ele vai me dizer que a última célula, o tamanho da última célula sobre o tamanho da primeira célula vai ser de 2, tá? Então é isso que vai definir esse simple grading, tá? Ele aplica um gradiente de aumento de tamanho ou de decréscimo se você colocar um valor menor que 1, tá? Mas não vamos mexer isso agora, só explicando para você entender como é que funciona um gerador de malha, tá? Porque esses parâmetros são importantes. Tá, visto isso, agora a gente precisa definir as, as boundaries, ou seja, as regiões chamadas de patch. Para quem já utilizou o ANSI de uma vez, o nome dessas que a gente define como patch aqui, lá se chama Named Selection, né? Então, é quando você está determinando as faces de interesse na tua simulação, né? E você vai aplicar algumas condições para operacionalizar tua simulação. E como é que a gente vai definir essas boundaries, né? Bom, no desenho a gente verificou na região que é uma região tubular e que ela vai possuir duas paredes, né? Uma região de entrada, que é chamada de inlet, e a região de saída, de outlet, né? Fora as regiões que, como é o caso de bidimensional, vai ter a front and back. Então essa aqui vai ser a única que a gente não vai mudar absolutamente nada, tá? Ela vai continuar com essa type, tá bom? Então, aqui, vamos começar mudando para região de inlet, tá? Agora, ela não pode ser uma type wall, tá? Porque a type wall é um conjunto de classes que vai definir que aquilo é uma parede, não vai ter entrada nem saída de fluido ali. Enquanto que a região de inlet e de outlet vai ter, né? Então, vamos colocar como type patch aqui. A região de outlet vai ser a mesma coisa, então vamos simplesmente copiá-la, tá? E vamos escrever aqui como outlet. Em fixed walls aqui, vamos simplesmente colocar como wall, por simplicidade. Tá, agora aqui ele precisa do parâmetro que define a face da região de entrada no domínio, tá? E esses números aqui, tá vendo? São valores sempre de 0 a 7, que são os valores que a gente definiu aqui do vértice. E é para isso que a gente colocou a instrução aqui dos vértices para auxiliar no nosso quando a gente for inserir os valores de face aqui, tá? Eu separei uma imagem PNG aqui, é essa aqui, tá? Que ela justamente vai auxiliar a gente a definir essas faces, tá? Então, vamos apagar aqui, vamos apagar todos aqui, vamos fazer tudo do zero, com exceção da região de front and back. Aqui a type wall ela vai ter duas faces e não três, então apaga aqui e apaga. Olhando a imagem ao lado, a gente vai verificar aqui que a região de inlet ela possui os vértices 0, 4, 7 e 3, tá? A região de outlet ela vai possuir os vértices para formar essa face de número 1, 5, 6, 2, tá? Repara, ela sempre precisa de uma orientação, você precisa seguir uma ordem, você não pode chegar e colocar 0, 7, 3 e 4. Você precisa seguir uma orientação aqui, tá? Agora nas regiões de parede. As regiões de parede aqui vai ser a 0, 1, 5, 4, tá?
E a segunda vai ser 3, 2, 6 e 7, tá? Beleza, então agora a gente definiu os parâmetros, as faces que vão definir essas boundary fields, né? Essas boundaries. Então vamos salvar o dicionário, tá? E vamos voltar para o terminal. Vou fechar aqui com Ctrl C. Beleza. Então agora vamos dar o comando block mesh aqui. Beleza, aqui ele falou que está tudo certinho, tá? Ele malhou direitinho, com o tamanho de 0 a 1, tá? Mas ele tem as faces certas. Agora, vocês lembram as dimensões do nosso caso, né, do block mesh, né? Ele não tem tamanho 1, então a gente vai modificar o tamanho dele, porque ele vai possuir tamanho, a largura, né, de 10 e a altura de 1. Então aqui a gente vai modificar e vai colocar tamanho 10 em x. Então todos os valores aqui em x vão ser de tamanho 10. A altura, como é 1, então a gente não vai precisar modificar, tá? Agora, aqui na discretização do domínio, repara, ela está com 20 células em x e 20 células em y. Mas o tamanho de x, ele é 10 vezes maior do que de y, né? Então a discretização aqui está um pouco diferente, está um pouco diferenciada. No caso, como x tem um tamanho maior, a gente vai discretizar ela um pouquinho mais. Então vou colocar aqui 25 células, e em y a gente vai reduzir. Vamos colocar para 5 células, tá? Beleza, vamos salvar de novo e vamos utilizar o comando block mesh novamente, tá? Block mesh. Beleza. Vamos dar um check mesh agora para verificar se a malha está tudo ok, tá? Então aqui, ó, ele possui 125 células e todas elas são hexaédricas por definição do block mesh, tá? E mesh ok, tá? Esse é o parâmetro que define com boas qualidades, com bons acertos, que a malha está tudo ok. Vamos visualizar a malha só para dizer que de fato está tudo ok? Então vamos dar o comando parafon, tá? Vamos aplicar aqui. Beleza, a gente consegue ver o domínio e consegue ver que está parecido com o desenho, né? Então vamos dar o surface with edges justamente para verificar aqui que ela discretizou em x e y. E se a gente se a gente rotacionar aqui com o cursor, né, a gente vai ver que só tem uma discretização de fato na região de z, tá? Então vamos fechar aqui. Tá tudo ok. E agora a gente pode partir para definir os arquivos da pasta 0. Ou seja, a gente vai definir P e U. Então, vamos entrar aqui na pasta 0 do caso, né? Então, tem os arquivos PU aqui. Vamos começar editando o arquivo P. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é alterar essas boundary fields, né? Porque as faces já são outras, né? Então, vamos começar colocando aqui como valor de inlet, tá? Vamos copiar isso aqui e colar e colocar como outlet. Aqui agora é wall e a front é em back. Agora, lembra que a gente definiu a pressão como um valor fixo na região de entrada e na de saída? Então, esse type aqui não vai mais ser um gradiente zero, mas sim um valor fixo, ou seja, fixed value, tá? O fixed value, ele necessita que você dê mais um parâmetro, que é justamente o valor. Então, você tem que dar mais uma entrada aqui dentro, que é value uniform
Aí o valor da pressão, que no caso o valor da pressão de inlet, se você olhar na apresentação, é 102,856. Finaliza aqui com um ponto e vírgula para a próxima linha, tá? Agora a gente vai copiar isso aqui para facilitar aqui, porque a região de outlet também vai ser um fixed value, só mudando a magnitude, né? Que aí no caso vai ser 101,325, tá? O campo de internal field também vai possuir esse mesmo valor, então a gente vai deixar isso aqui. A parede, ela vai ser um zero gradient, né? Porque eu não estou delimitando um valor fixo ali. E o front e back, ele vai ser um type empty por conta da bidimensionalidade da simulação, tá? Então, salvamos aqui, fechamos. Agora vamos editar o arquivo arquivo U, fazendo a mesma coisa aqui, editando o nome das patches. Então, começando por inlet. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Outlet. Agora, no caso da velocidade, a gente não vai impor um valor fixo ali, né? Porque justamente o que a gente quer determinar é o perfil de velocidade, né? Então, ele não vai ser um valor fixo. Ele vai ser um zero gradient, tá? E no inlet também vai ser a mesma coisa. Aqui a gente vai mudar para wall também, né? E o type da wall, né, das paredes do tubo, vai ser de não deslizamento, ou seja, a gente vai fixar a velocidade aqui como zero, tá? É justamente porque o perfil ele vai ser o parabólico. E no internal feed vai ser zero também, e front e back empty também, beleza? Então, está configurado o caso da pasta zero. Agora a gente pode voltar à pasta do nosso caso base e fazer algumas observações. Vamos dar uma passada rápida nos arquivos novos, tá? Então, se a gente olhar aqui a Turbulence Properties dentro de Constant, a gente vai ter aqui, ó, definido, ó, Simulation Type, laminar, tá? Na Transport Properties, praticamente não mudou, com exceção da dimensão aqui, que ele precisa ser definido no Newtoniano, porque ele possui uma biblioteca diferente do Ecofon, ele tem a biblioteca de fluidos não newtonianos, tá? Então, por isso que ele tem algumas coisinhas diferentes aqui, tá? Então, dentro da System, vamos abrir agora FV Schemes. Ele tem alguns parâmetros diferentes de discretização e diferente do Cavity anterior, que é o Ecofon, ele simula um caso transente, o SimpleFon é caso estacionário. Então, esse DT Schemes aqui, a gente coloca esse valor de discretização, steady state. Por quê? Porque aqui eu estou determinando que o termo transente vai ser zerado. Vai ser zerado para atingir essa condição de estacionário, tá? Então, vamos fechar aqui. Na FV Solutions. A FV Solutions, a gente tem aqui os parâmetros de resolução do sistema linear para P e para U. E tem os parâmetros aqui do método Simple, tá? Alguns parâmetros aqui que é bom a gente comentar quanto, por exemplo, a tolerância, tá? O que seria a tolerância? A tolerância, ela vai ser uma espécie de comparação com a iteração anterior da solução, em que, né, ela vai comparar o resultado atual com o resultado da iteração anterior. E se esse valor atingir um valor menor que 1 é a menos 8, quer dizer que
ela convergiu para pressão, tá? E ela precisa fazer a mesma coisa para U, tá? E existe também os controles de resíduo do método Simple, tá? Esses fatores de relaxação aqui, o que seria isso? Para os métodos de acoplamento, esses parâmetros são muito importantes, porque eles ajudam a suavizar a curva de convergência, tá? No caso, o que ele está me dizendo aqui? Ele está, quando eu relaxo o parâmetro de pressão, ele está me dizendo que eu vou pegar o resultado do campo de pressão que eu tenho atualmente e ele vai aplicar uma média ponderada com o valor anterior. Acho que é melhor explicar através da equação. Eu vou voltar para o slide para apenas explicar qual é a equação que define esse fator de relaxação. Olhando aqui na apresentação, a gente repara aqui, o fluxo que vai ser atualizado, ele vai ser igual ao fluxo da interação anterior a anterior, somada com esse fator de relaxação aqui, que é alfa, que vai ser a... Ele vai ter o valor multiplicado pelo valor anterior com o de I a menos 2, tá? E aí, ele vai definir o fluxo atual. E é esse parâmetro ele é aplicado para U e para P. No caso de turbulência, você pode aplicar o fator de relaxação também, e ele vai ser bem útil na hora das suas simulações turbulentas também, se precisar. Tá? Então, vamos voltar aqui agora para o caso. Bom, visto isso, né, então a gente agora pode fechar aqui o FV Solutions. Na apresentação tem umas definições melhores caso você precise de um parâmetro específico, tá? Mas de início, por essa explicação já está bem definido. Tá? Então aqui ele está me dizendo que ele vai utilizar o SimpleFon, tá? Repara, aqui ele tem alguns parâmetros de tempo, tá? Atente-se a isso só porque eu tive uma certa dificuldade de entender isso quando eu precisei aprender o OpenFOAM, mas é que assim, como o SimpleFOAM ele é um caso estacionário, ele não precisa de esses parâmetros de tempo, certo? Mas entenda esse time agora, como é um caso estacionário, entenda esse time agora como iteração, tá? Então, quando eu estou determinando aqui o end time, eu estou dizendo para ele que eu vou precisar de 10.000 iterações ao todo para atingir a melhor convergência possível. Mas, é claro, se ele atingir uma tolerância menor, se ele convergir com menos interações com a tolerância que eu determinei, então ele vai precisar de menos interações de 10.000. Esse 10.000 é simplesmente um critério de parada. Ele vai parar a simulação se ele não convergir com 10.000 iterações, tá? É só isso que você precisa saber da ControlDict aqui. Agora eu vou voltar para o nosso terminal, porque a gente já está com a configuração do caso completa, tá? Então, vamos rodar o solver, né? Porque a gente já tem aqui, né, a pasta Polymesh, então isso quer dizer que a gente já rodou o Block Mesh, né? Então, vamos rodar o solver SimpleFon, tá? E agora, uma coisa interessante, que inclusive é bom utilizar esse comando para a gente, na hora, depois pode-processar alguns dados, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o comando SimpleFon e eu quero registrar o arquivo de log da simulação. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dar o comando SimpleFon, a gente vai utilizar essa barrinha aqui, vertical, vai escrever t
vou escrever log ponto, um nome, qualquer nome, mas para esse caso aqui vamos chamar de log.simpleFont. Ele vai guardar o log nesse arquivo que vai se chamar log.simpleFont, tá? Então vamos dar um Enter. Beleza, ele já rodou e rodou em 387 iterações, ele atingiu a convergência da simulação. A gente der um ls aqui ele guardou a simulação log.simpleFont. Vamos dar mais um comando agora, que é o que ele vai fazer? O fanlog ele vai justamente fazer essa extração de alguns dados que estão nesse log do simpleFont e vai transformar isso em alguns dados de pós-processamento. Isso vai ser útil na hora da gente tomar alguns dados. Então, fanlog log.simpleFont. Beleza. Se a gente olhar aqui, se a gente der um ls, repara que ele criou uma pasta aqui de logs. Tá? Então, ele tem alguns dados aqui para a gente extrair que vão ser importantes. Tá? Agora, vamos olhar mais um arquivo aqui, porque dentro da pasta System, vocês lembram que a gente colocou mais alguns arquivos, né? Eu queria olhar esse arquivo chamado de sampledict. Vamos dar um gedit system sampledict. Bom, o sampledict, o que ele vai fazer aqui basicamente ele vai extrair, ele vai pós-processar alguns campos, tá? Então, o que ele está me dizendo aqui é que ele vai pegar uma região de interesse, né, que se a gente olhar aqui a coordenada, ele vai pegar a metade da nossa região tubular, porque ele está na coordenada 5, e ele vai discretizar isso aqui em 100 pontos, tá? E ele vai fazer uma segunda linha aqui, que ele vai pegar a última região, a região de 10 metros, e ele vai pegar também a altura 0,5, e ele vai do 0 a 10, tá? Para que isso? A gente vai agora pegar, esses valores vão ser necessários para a gente pegar o perfil de velocidade e também a perda de carga. Porque o que interessa para a gente em avaliar U, seria olhar o perfil parabólico de velocidade no eixo transversal. Enquanto que avaliar P para a gente vai ser interessante avaliar ao longo de X, porque a gente vai avaliar a perda de carga ali, né? A gente vai avaliar a queda de pressão entre um ponto e outro, por isso que é interessante a gente avaliar isso aqui. Então, esses dados aqui, repara, ele tem um campo fields aqui, que aqui eu vou determinar os campos que eu quero que sejam processados. Então, eu vou pegar tanto para um eixo longitudinal quanto vertical, os campos UIP. Tá? Então, visto isso, a gente agora pode pós-processar esse caso. Qual vai ser agora o comando que a gente vai utilizar para isso? Tá? Então, o comando se chama postprocess, tá? E ele precisa de algumas flags, tá? As flags são -func, a gente vai digitar sampledict, que o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, bom, para todo post-process ele precisa de uma função associada. Então, a função que eu estou extraindo é do dicionário chamado de sampledict. Tá? Ele já vai entender que está dentro da system. _latest time. Por que latest time? Lembra que, como é o simpleFont, eu quero extrair, toda vez que eu estiver falando de time, eu estou me referindo, na verdade, à iteração. Então, eu vou pós-processar
os valores da última iteração, ou seja, quando eu atingir a pasta de 387 iterações, que ela foi gerada aqui, ó, como você pode ver. Tá vendo? Ela gerou um diretório de 387, então ela vai processar os campos desse carinha aqui, tá? Então a gente vai dar um OK, tá? Então ele leu aqui os campos e ele executou, beleza? Então agora vamos abrir. Vamos abrir a pasta, só para a gente observar os arquivos de pós-processamento. Aqui ele gerou uma pasta post-processing, tá? SampleDict. E beleza, aí ele gerou aqui os arquivos, tá? Ok. Com o caso simulado, eu acho interessante agora a gente pegar a nossa malha, vamos refinar ela, tá? Vamos refinar ela em 2 vezes, depois em 4 vezes. Então, fazer esse procedimento mais 2 vezes. E depois a gente vai fazer uma análise, né? E essa análise vai ser a análise de convergência de malha. Ao final eu vou explicar melhor como é que vai ser esse procedimento, mas vamos fazer isso primeiro, porque depois a gente vai avaliar os nossos resultados, tá? Então, deixa eu voltar a um diretório aqui. Vamos criar uma pasta aqui chamada de tutorial reg. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou jogar o caso base para cá, tá? E vamos copiar ele, tá? Vamos copiar ele. Vamos chamar ele de refinado 2x. Vamos abrir o terminal. Tá? Vamos entrar em refinado 2x e vamos utilizar o comando for unclean tutorials. Repara, ele apagou os arquivos, tá? E a gente vai apagar também esse arquivo de log. Porque no for unclean tutorials ele não apaga esses arquivos, tá? Então, agora tá ok. Vamos voltar mais uma casinha, só para a gente copiar esse refinado, esse caso refinado, e a gente chamar ele de refinado 4x, só para isso, que a gente vai simular esses casos juntos, tá? Então, agora a gente pode voltar para o caso refinado 2x, vamos editar o arquivo blockmeshdict para refinar a nossa malha. Então, vamos refinar em 2 vezes, alterando esse parâmetro aqui de discretização, multiplicando tudo por 2. Então, 50, 10. Salvar aqui. Vamos dar o block mesh. Beleza. Aqui ele já está me informando, né, que ele agora tem 500 células, né, 50 vezes 10. Check mesh para verificar que está tudo ok. Beleza. Então agora vamos aplicar o solver no caso, tá? Sempre utilizando agora a informação para gerar o arquivo de log, ok? Então vamos rodar o caso. Beleza, rodou em 603 iterações. Vamos dar aquele comando for unlog, log.simpleFon. Show. Vamos pós-processar ele também, postprocess, -func, sampledict, -latest time. Ok. Agora o mesmo procedimento, só que com a malha refinada do 4x. Refinada 4x. Então, gedit system block mesh. Agora a gente vai multiplicar por 4, né? Então,
aqui vai ficar 100 e aqui vai ficar 20. Só salvar. Então, mesmo procedimento, block mesh. Aqui, ó, ele agora gerou 2.000 células, é um caso bem mais refinado. Vou dar um check mesh aqui. Vamos rodar o solver. Repara, né? Quanto mais refinada a malha, o tempo computacional vai ser maior, né? Então aqui ele convergiu em 812 iterações. Tá? Então vamos dar o comando foo_unlog. Ok, e o post-process pela última vez. Latest time. Beleza. Então agora a gente gerou os 3 casos, tá? Vamos voltar uma pastinha aqui. Vamos entrar no caso base primeiro. Vamos rodar, vamos dar o parafon aqui. Só que dessa vez vamos utilizar o comando parafon-touch. Por quê? O que o comando parafon-touch vai falar? Ele vai gerar um arquivo chamado casebase.openfon. Vamos fazer isso com os outros também. Parafon-touch. E vamos fazer isso com o 4x também. Parafon-touch. Beleza, ele gerou esses arquivos agora. Ele vai servir na hora que a gente abrir o Paraview, a gente vai conseguir abrir os três casos aqui juntos. A gente vai conseguir visualizar eles juntamente. Tá? Então, vamos dar o parafon aqui. Beleza, ele já está com o refinado 4x aqui. Mas vamos agora abrir os outros casos. Tá? Então, aqui vai ter o caso 2x. Tá vendo? Então, a gente vai abrir ele aqui. E a gente vai abrir agora o caso base também. Tá? Então, agora, para a gente visualizar os 3 lado a lado, a gente pode clicar aqui, olhando à direita, nessa barrinha aqui. Tá? Então, a gente primeiro vou dar um zoom nesse aqui. Vou clicar em Surface with Edges. Olha como é que a malha do refinado 4x está bem refinada, né? Agora, se a gente clicar aqui, nessa janelinha de baixo, a gente clica no refinado 2x e clica em aplicar. Tá vendo? Então, agora a gente consegue ver um resultado de comparação. Opa, repara aqui que ele está sobreposto um com o outro. Então, só te clicar aqui para desver esse caso base. Então, vou dar só um zoom novamente. Beleza, ó, repara como um caso está mais refinado que o outro, né? Então, só agora abrindo mais um, dessa vez a gente vai abrir o caso base. E se a gente clicar em Surface with Edges, olha, repara como é que é a diferença de refino das malhas, né? Se a gente pegar o pós-processamento aqui, a gente consegue ver, ó, o perfil de U. Aqui também. E aqui também. Repara que assim, existe uma leve diferença aqui entre uma... O perfil ele parece ser bem parecido, mas ele existe essa diferença justamente por conta da discretização da malha, né? Tá, agora que a gente conseguiu ter a ideia visual do caso, vamos gerar o nosso gráfico. Agora que a gente tem, né, os três resultados,
vamos gerar os gráficos para análise. Então, vou voltar um diretório aqui, vamos dar um Nautilus ponto. Vou voltar um diretório aqui para pegar esse intro.cfd, né, que vai estar disponível para você. Vamos copiar esses 3 arquivos aqui e vamos jogar dentro desse tutorial Hagen, tá? O que isso aqui vai fazer? Primeiro, isso aqui esse conv-malha é um script que ele vai gerar o gnoploט da convergência de malha de U e de P, tá? Só que ele não vai só fazer isso. Ele vai comparar aqui com o valor da solução analítica. Se a gente abrir a apresentação, vamos abrir a apresentação aqui. Bom, a gente está aqui na apresentação, né, e aqui a gente pode ver nas equações 3 e 4, essas aqui são as equações que vão reger o escoamento, né, como uma solução analítica. Tá? Então, esse U de y aqui ele vai descrever o perfil de velocidade, e esse G ele define, né, a queda de pressão para cada espaço, né? Então, se a gente aplicar esses valores aqui, que são os valores da configuração do nosso caso, nessa equação da solução analítica, a gente vai definir que a queda de pressão para um determinado espaço é de menos 0,153 e o perfil de velocidade vai ser descrito por essa equação aqui, tá? Então, visto isso, a gente pode voltar para a nossa geração de gráfico. Bom, voltando aqui, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um gráfico chamado de x com esses parâmetros e também ele vai pegar os arquivos dos 3 refinados, ele vai ler os argumentos dos 3 refinados e vai gerar aqui com o título o y, ele vai dar o perfil de y para o caso base, para o caso refinado e para o caso 4 vezes refinado, tá? Então, vamos voltar aqui agora pro terminal, vou dar um ls aqui, tá vendo? Ele agora já está aqui os arquivos para geração. E vamos rodar o script que vai gerar esses gráficos de P e para U. Então, vou dar um bash conv malha. Ok. Dá um ls aqui. O que ele está me dizendo aqui é que ele gerou 2 arquivos. O convmalha p.eps e o convmalha u.eps. A gente dá um Nautilus ponto. Abrir aqui. Bom, tá vendo? Ele gerou aqui um gráfico e comparou com a solução analítica. Tá vendo? Se a gente olhar para P também, ele gerou também esse gráfico, que é a queda de pressão ao longo de x, e repara, o perfil ele está parecido. No caso, para U, a solução de 4x ela ficou um pouquinho abaixo da solução analítica. A solução analítica ela tá mais aqui entre a refinada 2x e o caso base, mas isso aí deve ter a ver com algum parâmetro de tolerância do método, tá? Então, eventualmente, você modificar esse parâmetro, a tendência é que ele fique entre esse caso base e refinado 2x. Mas o perfil tá chegando ali perto, ok? Então, pessoal, a gente está encerrando a aula hoje, tá? O resumo da aula hoje foi que a gente fez a descrição do caso, do tutorial,
A gente configurou ele, a gente fez uma análise de convergência de malha e ao final a gente fez uma comparação com a solução analítica do caso, tá? Então eu agradeço pela tua presença de assistir essa aula. Qualquer dúvida, qualquer feedback, fica à vontade para comentar aqui embaixo. Caso você tenha interesse, me siga nas redes sociais e também fique atento nas páginas da Wiki, que sempre tem posts bastante legais sobre diversos assuntos associados a CFD e também na área de mecânica dos sólidos. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!